Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jadiel Almeida e hoje eu quero falar para vocês sobre as principais diferenças que existem entre um banco e uma cooperativa de crédito. Você conhece as diferenças? Você sabe quais são as particularidades de cada um? Vem comigo, vamos assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas entre as semelhanças e as diferenças entre esses dois tipos de instituições financeiras. Primeiramente, é muito bom lembrar que tanto uma quanto a outra são instituições financeiras, tanto as cooperativas quanto os bancos, eles são fiscalizados pelo Banco Central do Brasil. Mas a primeira diferença que eu queria ressaltar para vocês é sobre a formação. Como que é formado um banco e como que é formado uma cooperativa de crédito. Então, gente, os bancos, eles são uma sociedade de capitais. Já as cooperativas, elas são sociedades de pessoas, ou seja, pessoas que se juntam com um objetivo comum e aí formam ali uma cooperativa para assim poder dar resultados ou realização dos objetivos que cada associado ou que cada cooperado possui. Uma outra diferença entre banco e cooperativa de crédito é como que é tratado os correntistas. No banco, quem tem uma conta corrente, ele é chamado simplesmente de cliente. Já na cooperativa de crédito, quem tem conta corrente são os cooperados. Esses cooperados, eles são os próprios donos da cooperativa. Uma outra grande diferença é com relação ao controle, ou seja, quem manda, quem toma as decisões. Então, nos bancos, quem toma as decisões são os acionistas. E aí, gente, é muito importante dizer que quanto mais ação uma pessoa tem, quanto maior é o número de ações dessa pessoa, maior é o seu poder de decisão. Aquela pessoa que tem 10 mil ações, o poder de decisão dela é muito maior do que tem uma menor quantidade. Já na cooperativa de crédito, quem manda são os próprios associados, os próprios cooperados. Por que são eles? Porque eles são os próprios donos desta instituição financeira. E aí, enquanto nos bancos quem tem mais dinheiro tem mais poder, na cooperativa de crédito não é assim que funciona. Na cooperativa de crédito, cada cooperado ele tem direito a um voto. E esse voto ele tem o mesmo peso, ou seja, o mesmo valor. Não importa se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho uma movimentação financeira muito grande, ou se eu tenho uma movimentação financeira pequena, o meu voto tem o mesmo valor. É como se fosse o artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que todos são iguais perante a lei. Ok? Outra diferença entre bancos e cooperativas de crédito é com relação à interferência. Então, nos bancos, quem é cliente não tem interferência nenhuma, certo? Já nas cooperativas de crédito, os associados eles têm interferência, ou seja, eles podem solicitar, por exemplo, que uma taxa seja aumentada, que uma taxa seja diminuída. Eles participam ativamente da gestão dessa cooperativa. Outra grande diferença que existe entre banco e cooperativa de crédito é com relação aos meios de crescimento. Pessoal, os bancos, eles competem, uma agência compete com a outra. Então, eles avançam por competição. Já as cooperativas de crédito, elas têm um sistema de cooperação mútua. Ou seja, se uma cooperativa não está muito bem, a outra vai e presta um auxílio. Elas são solidárias entre si. O que faz com que seja mais difícil de uma cooperativa, de uma pequena região, venha, por exemplo, a se quebrar em virtude de maus resultados, já que as demais cooperativas prestam um apoio para elas. E com relação aos objetivos dessas instituições financeiras, qual que é o objetivo de um banco e qual que é o objetivo de uma cooperativa de crédito? Então, pessoal, o objetivo de um banco é estritamente o lucro. Já o objetivo de uma cooperativa de crédito é administrar os recursos dos associados, para que isso aconteça de uma forma vantajosa para todos. Fazer com que a cooperativa cresça, mas fazer com que os associados cresçam também. Com relação
aos preços das taxas, ao custo do dinheiro, como que são cobradas as tarifas, como que são cobradas os juros. Então, gente, nas cooperativas de crédito, esse percentual, esses valores, é em média 20% menor do que nas instituições financeiras bancárias. Então, o custo hoje para você ter uma conta corrente ou ser um correntista de uma cooperativa de crédito, ele é muito mais em conta, mais baixo o valor do que numa instituição financeira bancária. E com relação ao lucro, como que funciona? Para onde que vai os lucros dos bancos? Para onde vai os lucros das cooperativas de crédito? Então, pessoal, os lucros dos bancos, eles são divididos entre os acionistas, certo? Proporcional ao número de ações, à quantidade de ações. Já os lucros das cooperativas de crédito, eles são distribuídos aos cooperados, aos associados. Todos os correntistas da instituição, eles são cooperados. Então, todos eles vão receber um valor referente ao lucro. Vale lembrar que agora, embora todos eles vão receber um valor, esse valor é proporcional à quantidade de produtos, à quantidade de movimentação que esse cooperado possui. Então, o cooperado que ele tem seguro, consórcio, previdência, um capital social integralizado alto, ele vai receber um valor maior do que aquele que não tem nada, obviamente, ok? E uma outra diferença, uma outra curiosidade que existe entre um banco e uma cooperativa de crédito é com relação à comunidade. Comunidade, o que isso tem a ver? É que os bancos, gente, os lucros que eles têm, eles geralmente aplicam nos grandes centros, certo? O lucro que um banco tem numa instituição financeira de uma cidade pequena, ele leva para uma cidade grande, certo? Porque lá vai ter maiores rendimentos. Agora, as cooperativas de crédito, elas não agem dessa forma. Os lucros que ela tem ali num determinado local, ela precisa reinvestir naquele local. Ou seja, a empresa, a instituição financeira cooperativa, ela teve um lucro de 500 milhões de reais em uma determinada cidade. Nessa cidade, ela vai precisar reinvestir esses 500 milhões de reais. Não vai ser levada para uma outra região, não vai ser levada para um grande centro. Então, pessoal, essas foram as principais diferenças com relação a bancos e cooperativas de crédito. Uma diferença ainda que eu não mencionei e que a maioria das pessoas me perguntam é com relação ao ambiente de trabalho. Como que funciona o ambiente de trabalho em um banco e como que funciona em uma cooperativa de crédito? E aí, pessoal, digo por experiência própria que o ambiente em uma cooperativa de crédito, ele é mais saudável, ele é mais leve. As metas de uma cooperativa de crédito, elas são menos arrojadas do que as metas de uma instituição financeira bancária. Porém, tem metas e essas metas também devem ser cumpridas. Outra diferença que as pessoas sempre me questionam é com relação ao salário. Obviamente, os bancos eles pagam em média um valor maior de salário, em média tem um pouco mais de benefícios, mas hoje há uma equiparação muito próxima os salários das cooperativas com os salários dos bancos, os benefícios das cooperativas com os benefícios dos bancos. Então, hoje, com relação a salário, nós não podemos afirmar que há uma diferença tão gritante com relação a isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica, comente, compartilhe para que assim a rede social entenda que é um conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas. Forte abraço para você, até a próxima.